Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago, Língua Portuguesa, frente B, a parte de redação. E hoje nós vamos dar sequência aos gêneros variados. Eu quero só chamar a sua atenção, a gente vai falar de dissertação hoje e você deve estar estranhando por que nós vamos falar de dissertação UFPR. Você deve lembrar das nossas aulas de dissertação do Enem, que quando a gente fala de dissertação, a gente está falando de uma tipologia, um texto extremamente abrangente, que vai ter características muito específicas a depender do local de prova e a depender do tipo de vestibular que você vai executar. Então, vem comigo, aprenda bem e hoje nós vamos destrinchar aí um pouquinho essa ideia da dissertação UFPR. Para isso, eu vou mostrar para vocês uma produção que foi feita em 2017 para os alunos que iriam entrar em 2018. E aí, a proposta da Federal do Paraná, ela trazia um conceito bem interessante. Era um texto em que mostrava-se direita, esquerda ou centro, né, e pedia para que você assumisse um posicionamento. Parece simples, não é mesmo? Mas essa produção trouxe grandes desafios para os alunos e inclusive as notas naquele ano não foram muito altas, porque as pessoas não compreenderam o princípio básico da UFPR, que é enxergar, que é olhar o enunciado, ou seja, quais são as informações, o que de fato a Federal do Paraná está pedindo para você. Claro, aluno aprenda bem, não vai ter essa dificuldade, porque vai entender bem bonitinho como isso funciona. Então, obviamente, se vamos falar de produção de texto, não tem como comentarmos sobre isso sem olharmos o que foi pedido naquela época. Uma marca interessante da UFPR e que é diferente em relação a outros vestibulares é a interação com o texto de base, algo que nós não vamos ver com tanta frequência em outros vestibulares. E a Federal do Paraná também traz uma característica muito específica dela, que muitas vezes é trabalhar com apenas uma produção de texto, e não com vários textos motivadores, como acontece no Enem. Outro ponto importante é que quando a Federal colocar mais de um texto, claro, os outros alunos vão ter sérias dificuldades. Por quê? Porque a Federal do Paraná vai pedir uma interação entre um texto e o outro, para que você analise, para que você traga informações a respeito deles. Então você já sabe, aluno aprenda bem, sempre que você ver dissertação na UFPR, você vai lembrar dessa ideia de dialogar com o texto base. Esse é o ponto mais importante e que vai fazer a diferença na sua nota. Como fazer esse diálogo, Thiago? Eu vou mostrar para você bem bonitinho a partir de agora. Então olha só. Considere o seguinte texto, esquerda, direita ou centro. Então veja que essa produção ela vai trabalhar com conceitos muito interessantes, que eu quero que você observe agora e pegue cada uma dessas informações. Vivemos no Brasil de hoje, olha que interessante, o recorte temporal que ele já começa a estabelecer para mim, que isso daqui é algo contemporâneo. Um momento curioso em que todos, de repente, resolveram politizar-se. Ou seja, a ideia de politização é a ideia de uma discussão acerca de temáticas relacionadas, obviamente, à política. E isso ficou muito acentuado nos últimos anos com as polarizações. Você sabe que a minha ideia não é discutir política, é apenas saber como eu posso utilizar isso e a melhor argumentação para fazer uma boa produção. Até pouco tempo atrás vigorava um senso comum. Olha só, vamos destacando informações importantes, aluno. E mais do que isso, sempre que nós falarmos de UFPR, lembre-se de destacar as informações mais importantes do texto de base. Isso vai fazer total diferença nas suas produções. Até pouco tempo atrás vigorava um senso comum de que não valeria a pena discutir a respeito de política. Opa, não vale a pena falar sobre política. Quem nunca brincou que falar sobre política é um assunto tão polêmico e tão diferente e tão difícil, assim como falar de religião. Porque, afinal de contas, políticos são todos corruptos. Então era essa a ideia que prevalecia até então. Olha que interessante esses aspectos que o autor vai trabalhando para nós. Opinião política era considerada uma coisa tão pessoal, as pessoas não ficavam compartilhando isso. E aí nós vamos lembrar dos fenômenos das redes sociais. Afinal de contas, nas redes sociais as pessoas mudaram esses comportamentos. Porque não era de bom tom perguntar a respeito disso a ninguém, assim como não se perguntaria quanto uma pessoa ganha ou qual seria a sua fé.
ou ao menos ditavam assim os bons costumes. Então isso daqui era o habitual, não falar sobre política, assim como as pessoas não falam de quanto elas ganham, não é mesmo? Agora, em especial no que concerne a política, já não me parece que as coisas são assim, ou seja, o autor revela aqui uma ideia de mudança de padrão. Um maior acesso à informação, lembra que nós comentamos há pouco sobre as redes sociais, aliado à abertura de um novo canal de diálogo nas redes sociais. Tem feito, redes sociais aqui aparecendo, palavras-chave, vamos destacando. Lembrando, né, pessoal, que a palavra-chave às vezes ela é enganosa. Afinal de contas, nem sempre essa palavra tem reincidência dentro do texto. Mas eu preciso pensar na ideia, no valor semântico dela e como que eu consigo trabalhar com essas informações. Tem feito com que as pessoas passem mais frequentemente a dar voz às suas opiniões. E, de fato, a rede social abriu essa possibilidade. Entrando por isso mesmo, muitas vezes em confronto com conhecidos e familiares. Quem nunca estragou ali um jantar de Natal por conta de posicionamento político? Não vale a pena não, tá bom, pessoal? Nisso há um agravante. Justamente por não termos prática de debater a respeito de política, há uma enorme confusão de conceitos. E aqui tem um ponto muito importante que vocês vão perceber depois no momento em que nós falarmos do enunciado dessa produção. De conceitos dentro do que hoje constitui o diálogo político médio no Brasil, o que em nada ajuda a mitigar a situação de conflito. Beleza? Então veja que quanto mais se fala de política no Brasil, maior vai ser o nosso conflito. É notório que tem havido recentemente um crescimento no número de pessoas que se identificam como de direita. Olha só que bonitinho, sabendo bem o que é isso ou não. Esse crescimento tem ocorrido não sem um enorme esforço de desinformar essas mesmas pessoas a respeito do que é ser de esquerda. Então veja, existe uma expressão que é desinformação acerca do que é ser de esquerda. E, por extensão, também a respeito do que é ser de direita, ou seja, falta uma clareza a respeito desses dois posicionamentos. Reitero o caráter pessoal deste texto. Opa, opinião do autor. Por um motivo simples, não há uma única acepção possível do que é ser de esquerda ou ser de direita. E aí, para quem gosta muito da área de filosofia, vai ver lá no Harari essa guerra de narrativas existentes. Fica a dica, 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari, para entender melhor essa produção. Acepção possível do que é ser de esquerda ou de direita. Isso ocorre evidentemente porque existe um espectro de possibilidades, ou seja, várias possibilidades entre o máximo de esquerda e o máximo de direita, os pontos que nós chamamos de extremistas. Dentro de uma sociedade humana organizada, a vida política envolve questões atuantes em dois eixos. E aí, pessoal, a gente já tem o grande caminho da nossa produção. O eixo econômico e o eixo social. Pensando que o eixo econômico ele vai pautar as ideias da direita, enquanto o eixo social vai pautar as ideias da esquerda, que caracterizam mediante leis da parte do governo e costumes da parte da sociedade a existência humana em comum. Cada um desses eixos abrange uma pluralidade de questões, as quais por vezes têm participação em ambos os eixos simultaneamente. Então nem sempre a direita vai ser somente de capital, somente da questão econômica, e nem sempre a esquerda vai ser apenas do aspecto social. Claro que quando eu falo desses dois conceitos, eu estou nos extremos deles, não necessariamente na construção passo a passo de cada um. Há basicamente dois tipos de indivíduo no centro, e aí nós temos a outra configuração política. Os que têm, de fato, uma postura comedida, olha só que interessante, pessoas do centro que de fato tentam equilibrar essa ideia de questão social e de questão econômica, e apregou um posicionamento moderado em todas as questões. E aqueles que simplesmente têm um posicionamento misto, sem fortes inclinações nem para um lado nem para o outro. Alguns talvez não tenham interesse em política, então quem é de centro nem sempre vai ter esse posicionamento. Outros podem estar indiferentes com a situação atual. Sabe aquele estado mais
de estabilidade, de você não se preocupar muito, de você não se incomodar muito em assumir um posicionamento, até para evitar o conflito. Sem grandes interações, nem mudanças, né, de mudá-la de forma perpétua ou de perpetuar o seu posicionamento. Outros ainda podem apenas ser cautelosos e acreditar que é preciso moderação para abordar questões complexas e polêmicas. A partir da definição do que é ser de centro, podemos tentar identificar o que seria ser de esquerda e de direita, ao menos em uma definição inicial, por mais insuficiente que ela possa ser para um diálogo mais abrangente. Não é difícil ver que essas posições extremas são perigosíssimas, isso a gente já tem percebido no mundo inteiro. Entretanto, certamente há ocasiões em que ambas têm seu valor. Opa, olha que interessante, ser de esquerda ou ser de direita nem sempre é motivo de descrédito. Existem pontos positivos tanto em ser de esquerda quanto de direita. Em uma situação de extrema injustiça e ausência de qualquer outra solução, é compreensível que pessoas adotem uma posição revolucionária. Da mesma forma como é compreensível que, em uma situação de extremo contentamento, pessoas estejam prontas para impedir, até por meios violentos, que se estrague o bom funcionamento da sociedade. A ideia da esquerda e a ideia da direita. O grande perigo reside no erro de diagnose, tanto de se fazer a revolução quando ela não é necessária, como de se defender a manutenção de uma situação injusta, ou seja, ser de esquerda quando não precisa, ou ser de direita quando a situação pede essa ideia de revolução. Mais do que isso, há enorme perigo em não perceber que essas posições extremas não são o único caminho para se orientar a sociedade, mais para a esquerda ou mais para a direita. Isto é, operando mudanças sociais a fim de buscar melhorias para a qualidade de vida da maioria, movimento à esquerda, ou focando em coibir mudanças sociais a fim de preservar o funcionamento atual da sociedade, das instituições, movimento à direita. Há que se notar ainda que os dois movimentos podem ser feitos ao mesmo tempo para áreas diferentes de nossa sociedade, preservando as leis e tradições que são frutuosas, mas dando espaço para as mudanças nos pontos em que elas são necessárias. Então a gente pode tentar achar um ponto de equilíbrio, mantém-se as leis que são justas e revoluciona aquelas que são deficitárias. Quando digo vida política, claro, não me refiro apenas, veja, primeira pessoa, deixando muito claro aqui que a opinião é deste autor. Apenas a política como um exercício de cargos governamentais. Refiro-me à vida do ser humano como organismo político. Isto é, um organismo participe de uma polis, ou seja, de uma política, um membro de uma sociedade humana organizada. E aí, por democracia próspera e saudável, defino uma sociedade não perfeita, mas em que há o bastante para todos, de forma mais ou menos semelhante, a ponto de não haver necessidade para uma revolução, mas ao mesmo tempo a ponto de ainda haver, como talvez sempre haja, questões sociais e econômicas a serem resolvidas. Antes de estar pensando em um exemplo real, penso aqui em um ideal do qual as diferentes sociedades humanas se aproximam mais ou menos. E aí, olha só o que nós tínhamos como enunciado, após vermos esse texto completo ali. Segundo o autor, e olha que interessante o enunciado da Federal, eu preciso pensar na ideia do que o autor classifica. O maior acesso à informação, aluno, aprenda bem, fica essa dica. Sempre que nós falarmos de textos com cunho dissertativo na Federal, a primeira frase do enunciado tende a trazer para nós a tese que vai ser trabalhada dentro da nossa produção. Fica com essa dica aqui, que só aqui você vai encontrar. Modificou a participação das pessoas no debate a respeito de política. Então veja, acesso à informação, você lembra lá que a gente falou das redes sociais, que a gente mostrou ali como as redes sociais mudaram a forma de enxergar a política e principalmente da nossa participação dentro dela. Então, com essa mudança, né, escreva um texto, veja que a Federal do Paraná não faz igual o Enem, né? A partir dos seus conhecimentos e com base no repertório adquirido ao longo de sua formação, produza uma dissertação argumentativa. Eu não tenho esse comando, eu tenho somente o comando escreva um texto. Que texto, pessoal? De base dissertativa. Pode não ser uma dissertação clássica, mas é um texto de base dissertativa.
Fica outra dica, aluno, aprenda bem. Não perca espaço fazendo parágrafos novos. A gente vai fazer tudo em um parágrafo só, faz a margem na linha 1 e depois, pessoal, nós fazemos em parágrafo único essa produção, tá bom? Explicitando como o autor caracteriza o cenário atual, olha lá, cenário atual, no tocante a essa participação. E com base na distinção que ele faz, ou seja, o pensamento dele, entre os diferentes posicionamentos políticos, define em qual deles você se enquadra. Outra dica que você vai ver só aqui. Muitos alunos só foram para essa parte, do definir no qual deles você se enquadra, e ignorou que eu tinha que levar em conta o pensamento do autor. E aí, pessoal, quem não fez isso, perdeu nota. Não conta para ninguém, fica entre nós aqui. Você já sabe que não adianta chegar ao final da discussão se você não conseguir explicar qual é a temática que você está discutindo. Isso daí nós já vimos no Enem. Então, seu texto teria que ter de 10 a 12 linhas, bem diferente do texto Enem, definir sua posição, atentando-se aos elementos apresentados no texto base, ou seja, quais eram as informações mais relevantes que apareciam no texto de base. Justificar a posição assumida por você, aí sim fazer essa justificativa. Você será avaliado pela consistência dos argumentos escolhidos, ou seja, dos argumentos que partem do texto base, e pela clareza e organização de seu texto, não pela sua posição política que você tomar. E muitos alunos não olharam para esse contexto todo, só vieram para esta parte aqui, e aí ficaram lá na ideia de centro, blá blá blá, e não explicaram muito bem o que deveria ser feito. Bom, aí o que nós tínhamos efetivamente, né? Sempre que eu pensar em proposta da Federal do Paraná, é muito importante eu chegar com alguns planejamentos para fazer essa prova. O primeiro deles, uma declaração do tema. Na sequência, né? Então pensa lá aquela frase declarativa, eu falei para vocês que o enunciado me dá uma boa pista para essa frase declarativa. O texto base, ou seja, quais são os recortes que eu vou trabalhar dentro dessa produção, a opinião que vai fundamentar os argumentos, essa daqui é sim a minha contribuição pessoal, ou seja, como que eu faço essa construção aqui. E a retomada da discussão proposta, ou seja, uma frase final que retome a ideia da minha declaração temática. Quando eu fizer a minha declaração temática, eu terei a minha tese. E de maneira bem rapidinha, nós vamos dar uma olhada em uma produção modelo, você vai tê-la à sua disposição para poder analisar com mais calma depois. Olha só, a política consagrou-se como um tema delicado a ser trabalhado. Lembra lá que o autor começa falando sobre isso, a questão do salário, que ele compara e tudo mais. Estou trazendo informações do texto base com as minhas palavras, que é a ideia da paráfrase, certo? Então eu trago as informações do texto base com as minhas palavras, que é o efeito da paráfrase. Desse modo, olha lá o elemento articulador. Criou-se um padrão ético no qual expressar um posicionamento nem sempre foi adequado socialmente. Então eu falo da fragilidade de falar sobre política e de como isso socialmente não era legal. Todavia, o avanço tecnológico fez com que os indivíduos perdessem esse pudor e transformaram-se as ideias políticas em um campo de discussões inflamadas. Beleza? Eu mostro essa guinada, essa mudança de posicionamento. Para Leonardo Antunes, autor do texto base, tal movimento iniciou-se com um avanço tecnológico. Desse modo, o especialista classifica os posicionamentos políticos em 3 grupos, que nós fomos vendo ao longo da produção. O primeiro, de direita, sustenta seu ponto de vista no conservadorismo das instituições. Já o segundo, de esquerda, por sua vez, busca uma revolução social. Falamos tudo isso no texto de base. Enquanto isso, o terceiro, de centro, ou busca o equilíbrio desses pontos de vista, ou simplesmente furta-se do debate. Desse modo, embora uma transformação social seja necessária, bem como o equilíbrio do debate político, aí vem a minha opinião. A manutenção de instituições democráticas sólidas e a preservação de liberdades econômicas encontradas na orientação de direita são, por ora, o melhor caminho a ser adotado. E aí eu mostro o meu posicionamento.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham pegado a ideia. Boa dissertação FPR e continue conosco e continue no nosso Aprenda Bem. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.